Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Campanha essa em nível nacional que iniciou em 2015, tendo à frente o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa campanha se desenvolveu também em outros estados, inclusive aqui no Ceará. E para falar sobre o tema prevenção de suicídio e a campanha aqui no Ceará, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Dr. Hugo Mendonça, ele que é promotor de justiça. Doutor Hugo, obrigado pela sua presença. Então, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse da campanha em nível nacional, da importância dessa campanha. Essa campanha ela tem uma importância extrema. Nós vivemos uma epidemia mundial no que diz respeito a suicídio. Nós temos em torno de 1 milhão de casos de suicídio hoje no mundo por ano. O Brasil já é o 8º país em número de casos no mundo inteiro. O estado do Ceará é um dos estados em que mais acontecem casos dentro do nosso país. Então, nós temos uma grande necessidade de falarmos sobre o suicídio, de esclarecermos a população, de sensibilizarmos a população para a necessidade de trazer esse tema para o seu dia a dia, mas trazer esse tema para as suas rodas de conversa familiares, sociais, da forma correta. É isso que o Ministério Público do Estado do Ceará e vários parceiros que se juntaram a nós têm tentado através de um projeto aqui cearense chamado Vidas Preservadas. E qual, então, a forma correta, né, de abordar essa questão do suicídio, uma vez que a mídia não divulga o suicídio? Essa pergunta é muito importante, né? Nós temos um tabu no país, que é um tabu de que não se deve falar em suicídio. Esse tabu ele tem uma origem histórica. Lá no século XVIII, quando Goethe lançou um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, esse livro se tornou um best-seller europeu, foi muito vendido, e ele tratava de um jovem que se enamorou por uma mulher e essa mulher acabou casando com outro e ele praticou um suicídio ao final do livro. E esse livro levou um número imenso de jovens que se identificaram com aquela história, com aquele sentimento, a praticar o suicídio da exata maneira como estava descrito no livro. Esse livro, inclusive, acabou sendo publicado um tempo e criou-se o que se chamou de efeito Werther, né? Que era o nome do protagonista do livro. Com medo desse efeito Werther, a sociedade mundial passou a ter um tabu. Nós não podemos falar sobre suicídio, nós não podemos divulgar nada sobre suicídio sob pena de criarmos um estímulo a novas práticas. Esse tabu, depois estudado mais a fundo, foi visto que ele não está correto. A Organização Mundial de Saúde, ela disciplina uma série de ações e de estratégias para prevenir o suicídio. E uma das principais dessas ações e estratégias é de que nós temos que falar sobre suicídio, mas não podemos falar sobre o suicídio concreto, aquele que foi praticado no dia tal, tal hora, em tal local, de tal forma. Isso não deve ser abordado, né? A própria mídia não deve fazer uma análise do caso específico, dizendo o que supostamente levou aquela pessoa a praticar o suicídio, qual o instrumento por ela eleito e utilizado para a prática do suicídio, se deixou ou não deixou alguma carta para a família. Então, esse tipo de divulgação não deve ser feito nunca por ninguém, nem pela imprensa formal, nem por ninguém que hoje usa redes sociais, né? E no caso, assim, de uma família, né, como é que a família pode ou poderia detectar, assim, um suicida potencial ali no núcleo familiar? É exatamente sobre esses pontos que nós temos a forma correta de falar sobre suicídio. A mídia, as instituições, de uma maneira geral, precisam divulgar quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, quais são as frases de alerta que as pessoas normalmente dizem
quando estão próximas à prática de um suicídio, quais são os sinais de alarme, né? Então, com esse tipo de divulgação também, por exemplo, das estatísticas, né? A estatística brasileira, a estatística cearense, a estatística de Fortaleza. Fortaleza é a terceira capital do país em caso de suicídio, né? É importante que todos fiquem sabendo disso, mas sabendo dessas estatísticas, dos fatores de risco, dos fatores de proteção, dos sinais de alarme, das frases de alerta, sabendo disso tudo e sabendo que nós devemos conversar sobre isso com quem está sofrendo. Por exemplo, nós não podemos ter medo de perguntar a alguém que está em sofrimento psíquico se ele já teve algum ideal suicida ou já fez até algum plano suicida, né? A partir do momento em que nós nos abrimos para escutar essa pessoa, a partir do momento que nós identificamos um sinal de alarme ou uma frase de alerta, porque 75% das pessoas que tiram a própria vida dão esses sinais antes, né? Claramente. Então, a partir do momento que identificamos e nos abrimos a escutar essas pessoas sem julgá-las, sem julgar os seus sentimentos, sem julgar as suas razões para estar vivendo aquela situação, nesse momento é o momento ideal para nós indagarmos dela se ela está realmente com alguma ideação suicida, se ela pensou nisso alguma vez. E se pensou, se já chegou a ter algum tipo de plano. Porque os suicidólogos afirmam que quando o plano que foi feito sai pelo verbo, normalmente ele não sai pela ação. Ou, pelo menos, uma vez verbalizado e verbalizado num diálogo em que aquela pessoa que está sofrendo se sente acolhida por aquele que está ouvindo, esse diálogo faz com que ela, no mínimo, adie o projeto de efetivar aquele plano, né? E aí nós ganhamos, às vezes, uma semana, às vezes um mês, que é o tempo necessário para que aquela pessoa vá receber um atendimento especializado por um psicólogo, por um psiquiatra. E quando a pessoa diz que pretende praticar o suicídio, e o que os familiares, o que os amigos, enfim, devem fazer? É isso. O primeiro passo é disponibilizar-se para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ouvir o que é que dói nela. Porque a ideia de tirar a própria vida é uma ideia decorrente de uma dor psíquica, de um sofrimento psíquico grave. Nenhum suicida, isso é o que a suicidologia diz hoje com muita clareza, nenhum suicida quer morrer. O suicida, ele quer afastar-se da dor. Como ele não vê outra alternativa para afastar-se da dor, que não a prática do suicídio, ele vai e pratica o suicídio. Mas ele não quer morrer. Então, se alguém manifesta essa intenção, o que todos nós temos a fazer, próximos, mesmo que sejamos próximos afetivamente ou não, é nos disponibilizarmos para ouvir sem julgar. Uma vez que nós ouvimos sem julgar, nós devemos convencer aquela pessoa que nós nos importamos com ela. Tendo a certeza de que aquele que está ouvindo se importa com ela, ele vai criar um vínculo de confiança. Vínculo de confiança esse que vai diminuir a possibilidade da realização do suicídio naquele momento. Uma vez criado esse vínculo, feita essa escuta, sem julgamento, chega o momento de encaminhar essa pessoa, convencer essa pessoa a fazer um acompanhamento especializado. Por um psiquiatra, por um psicólogo, né? Mas o importante é que ela seja acompanhada a partir daquele momento. Se você que está ouvindo ela não é familiar, deve combinar com ela de que a família precisa ser informada daquela situação. Então, alguém que conversa com você e diz que tem uma intenção suicida, de praticar um ato suicida com determinado instrumento que está na casa, é uma obrigação nossa, que ouvimos essa informação, ir com a pessoa até a casa ou chamar a família dessa pessoa e dizer, olha, é preciso afastar o instrumento A, o instrumento B dessa pessoa nesse momento. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Dr. Hugo Mendonça sobre esse tema. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A
Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estamos abordando o tema Setembro Amarelo. Estou conversando com o Dr. Hugo Mendonça, que é promotor de justiça. Ele falou inicialmente sobre a prevenção do suicídio em âmbito nacional. E agora eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre o programa Vidas Preservadas, né, que o Ministério Público, né, lançou esse programa junto com outros. Sim, no ano passado, em abril de 2018, o Ministério Público chegou à conclusão clara que não podia deixar de fazer algo com relação à prevenção do suicídio, dada a epidemia que nós vivemos hoje no país, e no estado do Ceará não é diferente. Então, nós reunimos, convidamos todas as instituições públicas ou particulares que vêm trabalhando ou que tinham interesse em trabalhar esse tema de prevenção do suicídio. Convidamos todos para fazer parte de um grande movimento cearense de prevenção do suicídio e valorização da vida. E lançamos, assim, o programa Vidas Preservadas. É um programa que tem dois pilares, dois objetivos muito claros. Sensibilizar a sociedade como um todo, e aí a gente tem feito isso através de capacitações. Que mudem, que possam mudar, que tragam como resultado a alteração dessa realidade tenebrosa que nós vivemos hoje no Ceará e no Brasil. Nós convidamos 60 municípios para participarem do projeto Vidas Preservadas no ano de 2018. Desses 60, 48 aderiram ao projeto, participaram das nossas capacitações. Desses 48, 28 já construíram seu plano municipal de prevenção do suicídio, inclusive Fortaleza, né? Esse ano de 2019, nós convidamos mais 60, temos mais 21 municípios construindo seus planos nesse momento. Também envolvemos o governo estadual, lançamos um manifesto com 11 pontos que nós consideramos fundamentais para que o estado do Ceará tenha uma prevenção concreta do suicídio, né? E levamos esse manifesto, inclusive, para a Assembleia Legislativa, onde foi criada uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e pela prevenção do suicídio. Frente parlamentar essa que já está realizando eventos agora no Setembro Amarelo e que pretende discutir esses pontos que nós lançamos no manifesto, inclusive a criação de um plano estadual de prevenção, intervenção e pós-venção do suicídio, a garantia de que o orçamento público do estado do Ceará terá verba específica, recurso garantido para essa política pública, né? Se o senhor tem uma ideia, Paulo, nós temos políticas públicas muito importantes no estado do Ceará, como, por exemplo, a política de prevenção da dengue, que tem um orçamento garantido no estado do Ceará, né? E precisa continuar a ter. No entanto, a dengue matou 33 pessoas em 2015 no estado do Ceará. Nesse mesmo ano, 545 pessoas morreram oficialmente por suicídio. Então, nós precisamos ter política de prevenção da dengue, sim, mas nós precisamos ter política de prevenção do suicídio, com certeza. Com certeza. Agora, doutor, e no caso a prevenção do suicídio pode ser abordada assim nas escolas ou não? Sem dúvida nenhuma, ela deve ir para as escolas. Uma das capacitações, inclusive, é capacitar psicólogos das redes de ensino pública e privada para trabalharem a questão da prevenção do suicídio nas escolas. Além dos próprios psicólogos, nós podemos ter outros atores que sejam capacitados para trabalhar isso, não só nas escolas, mas nos CRAS, nos CREAS, nos CAPs, criação de rodas de conversa e de espaços de escuta em qualquer outro equipamento da cidade. Nós precisamos levar para a população oportunidades
dela ser ouvida no momento em que ela precisa ser ouvida, né? Por exemplo, no município do interior do estado de São Paulo, onde trabalha o doutor Bertolotti, que é o maior suicidólogo do Brasil, esteve aqui trazido pelo Ministério Público. Nessa cidade, ele criou lá várias rodas de escuta na cidade, uma inclusive em praça pública. Então, a pessoa que está com um sofrimento psíquico grave, precisando desabafar, precisando externar essa dor, que faz com que ela se coloque em desequilíbrio e possa gerar uma ideação suicida. Essa pessoa vai, procura um desses espaços de escuta e verbaliza tudo aquilo que ela está sentindo, colocando isso para fora, recebendo apoio, recebendo depois orientações das pessoas que supervisionam essas rodas, inclusive de onde pode buscar uma ajuda especializada. Agora, e os programas, né, de prevenção do suicídio, esse que o senhor mencionou, de vidas privadas, vidas preservadas, né? O Estado, o orçamento do Estado contempla a execução desses programas? Não, o Vidas Preservadas é um programa que vem sendo bancado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, né? E por alguns dos nossos parceiros. Existem várias ações, por exemplo, sábado passado, dia 14 de setembro, nós fizemos uma grande ação na Praça do Ferreira e aí nós precisamos contar com a ajuda da Prefeitura de Fortaleza, através, inclusive, do Fortaleza Solidária, do Instituto Biadotti e de vários outros parceiros do Vidas Preservadas que desembolsaram recursos humanos ou financeiros para que essa ação pudesse acontecer. Mas nós precisamos de uma política pública estadual definida e com recursos públicos garantidos. Por isso é que nós falamos que nós precisamos de um plano estadual de prevenção e pós-venção do suicídio, e por isso é que nós falamos de que nós precisamos que esse plano esteja vinculado ao orçamento público, à lei orçamentária do Estado do Ceará, para que rubricas orçamentárias sejam criadas para garantir, direcionar recursos públicos para a concretização dessas estratégias pensadas no plano estadual. E é possível, assim, mesurar, assim, a atuação desses trabalhos na prevenção, se realmente tem algum retorno, assim? Ah, sim. Essa pergunta é muito importante. A OMS, ela já vem demonstrando, através de estudos, que alguns países que tinham alta taxa de suicídio, após alguns anos de uma política estruturada de prevenção do suicídio, essas taxas começam a cair, né? Não caem normalmente no primeiro ano, no segundo ano. Às vezes elas até crescem, porque quando a política é estruturada, você melhora a notificação. Você diminui a subnotificação, que é muito grande. Então os números às vezes até no início crescem, mas crescem para depois cair. Isso tem acontecido em vários países, mundo afora, mas não tem acontecido no Brasil, não tem acontecido no Ceará. No Ceará, de 2010 a 2018, nós tivemos um crescimento oficial, sem contar as subnotificações, de 31,8% na taxa de suicídio. É um aumento muito grande. É um aumento muito grande para apenas 9 anos. Né? E então, nós precisamos estabelecer políticas claras, concretas e com recursos públicos garantidos para a sua concretização, a fim de que nos próximos 5, 10 anos, nós vejamos essa tendência de crescimento do suicídio inverter. Exatamente. E para concluir, doutor, o importante, né, gostaria que o senhor frisasse a questão de que temos o Setembro Amarelo, mas o importante é que a sociedade comentasse isso o ano todo, né? Exatamente. O Vidas Preservadas foi lançado em abril de 2018. Nossas capacitações começaram em maio, junho, foi depois junho, julho, agosto, novembro, outubro. Nós só não fizemos capacitação em setembro. De propósito, para que nós entendamos, enquanto sociedade, que a prevenção do suicídio é tema do ano inteiro. Setembro é um mês muito importante, é um mês em que todos normalmente estão mais dispostos a ouvir sobre esse tema. Mas as pessoas que passam por sofrimento psíquico precisam de escuta e de tratamento o ano inteiro. Então nós precisamos falar sobre prevenção do suicídio o tempo todo, da forma correta, e precisamos ter autoridades sensíveis para a criação de políticas públicas adequadas e concretas, né? Eu estou muito esperançoso de que, por exemplo, o município de Fortaleza, que lançou agora no dia 30 de agosto o seu plano
de prevenção do suicídio, que esse plano seja concreto, que esse plano tenha fundamento no orçamento público, que ele tenha recursos garantidos e que essas estratégias possam tirar a Fortaleza desse patamar de terceira capital do país em número de casos de suicídio. Muito bem, doutor Hugo Mendonça, promotor de justiça, muito obrigado pela entrevista e por todos esses esclarecimentos a respeito do Setembro Amarelo e prevenção do suicídio. Muito obrigado. Muito grato, e eu queria deixar como mensagem final que todos nós podemos ser agentes de prevenção do suicídio onde estivermos. Basta que nos disponibilizemos a ouvir sem julgar. Muito bom. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.